Bom, vamos lá então. Então hoje, aula 14, teorema do confronto, tá? Então vamos falar sobre o teorema do confronto e exemplos. Bom, o teorema do confronto é esse aqui, ó. Afirma o seguinte: se f, g e h são funções, tá? Com o mesmo domínio, e suponhamos que exista um número real r maior do que zero, tal que acontece essa desigualdade aqui, ó. A g está entre a f e a h, ou seja, f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual do que h de x. Então, graficamente, significa que o gráfico da g está entre o gráfico da f e da h para todo x perto de um ponto x0. Tá? Então, temos que essa desigualdade vale para todo x perto de um ponto x0 e o quão perto, né, no intervalinho de raio R e centro x0. Se isso acontece, tá? E se o limite da f e da h existe e é igual a L, então o limite da g também é L. Então, olhando para essa desigualdade, se essas desigualdades valem no intervalinho de centro x0 e raio R, tá? E a f e a h têm limite iguais a L, por exemplo, então a g também tem limite e esse limite é L. Esse é o que afirma o teorema do confronto. Tá? Então, um exemplo, seja f uma função tal que o módulo de f de x é menor ou igual do que x ao quadrado para todo x pertencente a R. Mostre que f é contínua no ponto zero. Tá? Então, temos a função f, que em módulo é menor ou igual do que a função x ao quadrado para todo x pertencente a R. Então, temos que concluir que a função f é contínua em x0 igual a zero. Observe que não temos uma expressão para a função f, né? Só sabemos que vale essa desigualdade. Bom, vamos para a solução, então. A primeira coisa a observar, a primeira questão a observar, é que se o módulo da f de x é menor ou igual a x² para todo x pertencente a R, então isso daqui é equivalente a escrever menos x ao quadrado menor ou igual a f de x menor ou igual do que x ao quadrado. Ou seja, temos aqui uma desigualdade do tipo que aparece no teorema do confronto, válida agora para todo x pertencente a R. Então o raio, né, agora é infinito, é todos os números reais, o intervalo onde vale essa desigualdade. Então, essa função menos x ao quadrado, essa função x ao quadrado, ela limita por baixo e por cima, elas limitam por baixo e por cima, respectivamente, a função f. Dá então a desigualdade igual ao teorema do confronto. Queremos testar, né, a função f no ponto x0 igual a zero, então olhamos para o limite da função menos x ao quadrado quando x tende a zero. Isso, né, é igual a zero. Limite da função x ao quadrado quando x tende a zero, x ao quadrado é contínua, então substitui, fica zero ao quadrado que é zero, da mesma forma menos x ao quadrado, então temos que f de x, ela é limitada por essas duas funções que tem limite zero, então pelo teorema do confronto, o limite da f de x quando x tende a zero também é zero, pelo teorema do confronto, tá? Bom, ainda não podemos concluir que a função é contínua, né? Ela é contínua, teríamos que mostrar que o limite da f de x quando x tende a zero é igual a f de zero. Tá? Sabemos que o limite da f de x quando x tende a zero é zero. Então, basta calcular a f de zero, né? E vamos ver que, de fato, f de zero é igual a zero. E aí, então, podemos concluir que a função f é contínua. Bom, f de zero é igual a zero segue do fato de que f de x em módulo é menor ou igual a x ao quadrado. Em particular, para x igual a zero, a f de zero é menor ou igual do que zero. Então, isso implica que menos zero menor ou igual que f de zero menor ou igual a zero. Isso só acontece se esse f de zero for igual a zero. Ok? Um número não pode ser menor do que zero e maior do que menos zero, né? Isso é só se ele for o zero. Tá? Então, temos que f de zero é igual a zero, e o limite de f de x quando x tende a zero também é zero, então
limite da f de x quando x tende a zero é igual a f de zero. Isso mostra que a função f é contínua no ponto x0 igual a zero, por definição de função contínua. Então, consequência aqui do teorema do confronto. Uma proposição também bem útil, bem interessante, que segue do teorema do confronto, é essa daqui, ó. Seja fg duas funções com o mesmo domínio, tal que a g de x em módulo é menor ou igual do que m, para todo x, no domínio da g, né? Isso significa que a g é limitada. Então, o gráfico da g fica numa faixa menos mm, ou seja, é uma função limitada. Esse gráfico não explode, né? Fica todo entre uma faixa menos m e m. Então, o módulo de g de x menor ou igual do que m para todo x significa que a função g é limitada, tá? E suponha que a f tem limite zero quando x tende a x0. Então, o produto das duas é igual a zero. Então, a gente entende essa proposição da seguinte forma. Para calcular o limite do produto de duas funções, se uma for limitada e a outra for para zero, às vezes a gente fala que essa função que vai para zero é o infinitésimo, né? Então, se uma for limitada e a outra for um infinitésimo, se uma limitada e a outra vai para zero, então o limite do produto vai para zero. Isso é extremamente interessante porque nós não temos uma expressão da f da g, mas podemos, né, a partir dessas propriedades, concluir que o produto vai para zero. Por exemplo, né, calcule limite de quando x tende a zero de x ao quadrado vezes g de x, onde g de x é igual a 1 se x é racional, menos 1 se x é irracional, não pertence aqui. Então, essa função g de x, ela é um tanto quanto complicada, tá? Não dá nem para imaginar como é para desenhar o gráfico, né? Dá para ter uma imaginação do que seria o comportamento dessa função, mas fica difícil fazer o gráfico dessa função devido ao fato da forma como os números racionais está distribuído nos números reais, né? Mas a gente tem uma expressão aqui, g de x igual a 1, g de x igual a menos 1, 1 se x é racional, menos 1 se x é irracional. Então, g de x, a princípio, é uma função extremamente complexa, difícil de imaginar o seu gráfico, né? Complexa no sentido de desenhar o gráfico, tá? Porém, o que se pede é para calcular o limite da x ao quadrado vezes a g de x. Ora, a g de x, por definição, fica entre menos 1 e 1. Então, o módulo dela é menor do que 1, ela é limitada, e a x ao quadrado vai para zero. Então, por essa proposição, esse limite é zero. Tá certo? Então, ó, temos que a g de x é menor igual do que 1 em módulo, tá? Porque ela é 1 ou menos 1. Tá? E limite de x ao quadrado quando x tende a zero é igual a zero. Então, temos uma função limitada e a outra é um infinitésimo. Concluímos, então, por essa proposição que o produto dessa função, dessas x ao quadrado vezes g de x é igual a zero. Mesmo g sendo uma função, podemos dizer assim, entre aspas, né, um tanto quanto complicada. Tá? Bom, então essa foi uma proposição bem útil que a gente consegue obter a partir do teorema do confronto. Bom, então vimos o teorema do confronto, tá? Exemplos. Obrigado, até a próxima aula, que vai